Fala aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sem nos esquecermos da boa madrugada. Bom dia, gente, indigentes, indecentes, quase gente, esse Gabriel, tamo junto aí, Gabi, tamo aí. Galera, foram bem? Listinha de exercícios da semana 1 sobre história do Brasil? Espero que sim. Hoje, semana 2, eu dediquei aqui a história geral, ok? Vamos falar da antiguidade clássica, vamos falar de gregos e vamos falar de romanos. Quais são os tópicos e os pontos principais? Vai ter mais uma listinha para vocês. Sei que estão em êxtases por ela. Então vamos lá. Gente, Grécia, tópicos principais. As diferenças entre Atenas e Esparta. Importante vocês saberem isso. Como era Atenas, como era Esparta. A polis do conhecimento, a polis de Atenas, a polis da filosofia. Tá? A polis da democracia, as diferenças da democracia ateniense com a democracia atual, importantíssima essas questões. Esparta, a polis da guerra, a polis da oligarquia, a polis dos zilotas, trabalhadores, escravos ou servos, daí depende da análise do autor, mas que pertenciam ao Estado, não era uma propriedade privada, saber distinguir essas duas coisas. A questão da democracia que eu já citei, vira e mexe cai, quando cai coisa de Atenas, sempre cai coisas relativas à questão da democracia, principalmente nos últimos anos, questões identitárias importantes, com relação à questão da exclusão da mulher dentro desse processo. Fiquem atentos a isso, é a presença do escravo, né? O grego inventou a liberdade para si e a escravidão para o outro. E a questão do helenismo, a cultura desempenhada por Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, o grande Alexandre o Grande, que promoveu inúmeras conquistas, entre elas da Grécia, e fundiu a cultura grega com a cultura persa, a cultura egípcia, fundando aí esse pensamento do helenismo. Outro povo dessa antiguidade clássica, essa antiguidade escravista, antropocêntrica, são os romanos. Os romanos, importante falarmos aqui sobre a república, res publicus, coisa pública, coisa de todos. O Senado, principal instituição deste período, era quem gozava dos maiores poderes desse momento histórico de Roma, do século V a.C. até o final do século I a.C. Esse período é marcado por um expansionismo. Roma conquista muitas terras, Roma expande, sobretudo depois da vitória sobre Cartago. Delenda est Cartago, os romanos diziam no século III a.C. Vamos destruir Cartago. Roma conquista o mar Mediterrâneo e consegue expandir, conquistando muitas terras, trazendo escravos, metais preciosos, produtos das mais diferentes e diversas localidades. Roma se torna riquíssima, o que vai aprofundar os conflitos sociais, sobretudo entre a elite patrícia, que é a elite formada pelos proprietários de terra, contra a plebe urbana, sobretudo desprovidas de terras e mais, desprovidas de direitos políticos nessa república. Esses conflitos sociais vão ser uma outra característica do período republicano. Isso acontece concomitante, ou seja, ao mesmo tempo do expansionismo. Os chefes militares vão se aproveitando das fragilidades que Roma vai apresentar por conta dos conflitos sociais, vão aglomerando forças além das questões militares, forças políticas, e isso vai garantir a fragmentação, a queda da República e o fortalecimento desses chefes militares que vão instituir o último período da história de Roma, no ano 27 a.C., o Império. Império dividido em duas partes, do século I ao século III, auge, Pax Romana e política do pão e circo. É bem verdade que essa política do pão e circo não funcionou como o pessoal diz aí, mas ainda cai nos exames, em alguns exames de vestibulares, essa questão da política do panis et circenses. A Pax Romana, paz de Roma, mas para as regiões conquistadas não era nada pacífica. Século III, decadência. Começa a diminuir o número de escravos, queda na produção em Roma, diminuição dos metais preciosos,
Tudo isso somado às invasões bárbaras germânicas. Desestruturação. Importantíssima questão do cristianismo. Mas o cristianismo em Roma, a gente vai dar uma aula específica sobre isso quando falarmos de Idade Média. Mas já fica aqui essa questão fundamental e importante. Na decadência do Império Romano, o cristianismo assume uma questão, uma porção cultural fundamental. Então é isso aí, galera. Espero aí que vocês façam a lista de exercício com afinco, com dedicação. Qualquer coisa, estamos aí nos meios de contato, WhatsApp, Facebook, daí a gente vê um modo de nos contactarmos, a escola também. Espero que vocês aproveitem a aula, façam a lista e estamos aí para ajudar sempre. Um abraço, que nem o ketchup com sal, é nós nas fritas, mano. Valeu!